Durante décadas, Richard Gere sempre foi uma estrela de Hollywood, conhecido por encantar o público com sua beleza e talento. No entanto, sua recente revelação aos 74 anos surpreendeu seus fãs. Segundo relatos, Gere admitiu que uma mulher em particular tinha o título de amor de sua vida. Curioso? Antes de nos aprofundarmos nessa comovente confissão, vamos examinar a infância de Richard Gere e sua ousada trajetória romântica. Richard Gere, nascido em 31 de agosto de 1949 na Filadélfia, Pensilvânia, foi o segundo de 5 filhos. Seus pais, Doris Anna Tiffany e Homer George Gere, também eram descendentes do Mayflower. Contudo, sua carreira começou com a música, já que tocava instrumentos e compunha músicas para peças escolares. No entanto, seu caminho mudou após o ensino médio. Apesar de ter recebido uma bolsa de ginástica na Universidade de Massachusetts, em Amherst, e estar cursando filosofia, o desejo de Gere por atuar prevaleceu. Ele permaneceu na universidade por 2 anos e depois conseguiu o papel principal na produção londrina de Grease, em 1973. Atuou em outras peças, como A Megera Domada, o que impulsionou sua carreira como ator. O primeiro filme de Gere foi Report to the Commissioner. Em 1977, ele conseguiu um papel em Looking for Mr. Goodbar, e no ano seguinte, participou de Days of Heaven e American Gigolo, que o precederam como um astro em ascensão. Estar no set do filme An Officer and a Gentleman foi como interpretar um candidato a oficial da Marinha. Sua carreira decolou com sucessos como Pretty Woman, Primal Fear e Runaway Bride. Gere também recebeu importantes prêmios como o Globo de Ouro por Chicago, em 2002. Ao longo de seus anos na indústria cinematográfica, Gere acumulou reconhecimentos que demonstram sua relevância. Ele foi indicado a prêmios como o Primetime Emmy e vários Globos de Ouro, além de ter sido incluído entre as 50 pessoas mais belas do mundo pela revista People. Isso o levou a estampar a capa de inúmeras publicações. Mas seu caminho não foi isento de dificuldades. Apesar do sucesso inicial com Looking for Mr. Goodbar, em 1977, Gere também experimentou fracassos. Um desses episódios foi quando foi substituído em The Lords of Flatbush, após uma disputa com seu co-star Sylvester Stallone. No final dos anos 70, ele interpretou uma vítima do Holocausto gay em Bent. Isso aconteceu em uma época em que a sociedade não era tão aberta em relação à comunidade LGBTQ+, como é hoje. Aceitar esse tipo de papel foi um movimento arriscado e poderia ter resultado em críticas negativas. Poderia ter arruinado sua carreira caso não fosse bem aceito ou considerado controverso. No entanto, sua atuação em Bentham demonstrou até onde ele estava disposto a ir e quão versátil era. Reafirmou sua dedicação a conteúdos diversos e a profundidade de personagens complexos. Além disso, os filmes American Gigolo, 1980, e An Officer and a Gentleman, 1982, também trouxeram desafios. Ser um sucesso de bilheteria e escolher papéis que ressoassem com o público foi um grande equilíbrio a ser alcançado. A constante luta para equilibrar sucesso comercial e realização artística foi um problema significativo que Gere enfrentou em sua carreira. Além desses problemas externos, Richard Gere também enfrentou questões internas em sua vida pessoal. A fama de seus casos extraconjugais, bem como suas inúmeras relações, teve grande impacto tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira em ascensão. Ele manteve um relacionamento com a atriz americana Penelope Milford por 7 anos, de 1971 a 1978. Estiveram juntos desde o início até o final dos anos 70. Esse relacionamento foi apenas um dos capítulos, mas Gere também teve outros relacionamentos curtos na época. Um exemplo foi seu romance com a pintora brasileira Silvia Martins, do final dos anos 70 até meados dos anos 80. Foi esse relacionamento com Martins que levou Gere a viajar ao Nepal em 1978, onde conheceu monges e lamas tibetanos. Este foi um ponto de virada em sua vida que determinou seu interesse pelo budismo e o levou a se tornar um praticante do budismo tibetano, e especificamente da escola Gelugpa, além de um forte defensor do Dalai Lama. A vida romântica de Gere, no entanto, não terminou aí. Após sua separação de Sylvia, ele namorou outra atriz americana, Tuesday Weld, que era uma atriz aposentada famosa por seus papéis no cinema e na televisão. O relacionamento deles foi limitado a 1 ano. Richard Gere também teve um vínculo com Carol Mallory, que foi modelo e atriz no início dos anos 70. O relacionamento começou em 1970 e durou até 1975.
Esse período com Mallory foi outro capítulo importante na vida pessoal de Gare. Mallory, mais conhecida por sua carreira como modelo e atriz, relatou sua experiência com Gare em seu romance Picasso's Ghost. Ela o descreveu como um amante lendário e inesquecível, confirmando sua flexibilidade, sensibilidade e gentileza. Essa descrição fortalece a imagem de Gare como um símbolo carismático que continua encantando suas parceiras. Continuando com sua ativa vida amorosa, Gare envolveu-se com Dawn Steele entre 1975 e 1978. Esse período foi significativo, pois Steele se tornaria uma executiva de sucesso em Hollywood, sendo uma figura proeminente na indústria cinematográfica. Enquanto estavam juntos, Steele ainda estava construindo sua carreira no cinema. Já em seu caminho profissional, ela havia formado um negócio com seu primeiro marido e explorado diversos empreendimentos empresariais. Esse relacionamento com Gare serviu como uma introdução informal ao mundo de Hollywood para Steele e terminou quando sua participação na indústria cinematográfica começou a ganhar força. A carreira de Steele em Hollywood ganhou impulso em 1978, quando ela aceitou um trabalho como diretora de marketing na Paramount Pictures. Esse papel a levou a trabalhar em filmes notáveis e, eventualmente, a presidência da Columbia Pictures, sendo a primeira mulher a dirigir um grande estúdio de cinema nos Estados Unidos. A associação de Gare com Steele, embora breve, de 1975 a 1978, foi uma parte significativa de sua vida durante os anos 70, enquanto ele tentava avançar em sua carreira de ator e interesses artísticos. Além disso, destaca as conexões de Gare dentro da indústria cinematográfica, considerando a futura relevância de Steele. No entanto, a ativa vida amorosa de Richard Gere continuou. Priscilla Presley é outro nome ligado a ele, embora, segundo relatos, tenha sido um breve encontro em 1983. De acordo com uma autobiografia reveladora escrita pelo ex-parceiro de Priscilla, Mike Edwards, Presley teria confessado ter tido uma aventura de uma noite com Gere. Edwards afirmou que Priscilla revelou isso durante uma conversa dizendo: "Ah, ele é um homem maravilhoso." Eu perguntei: "Você dormiu com ele?" E ela respondeu: "Sim, dormimos." Então perguntei: "Quantas vezes?" E ela disse: "Apenas uma vez." Em seguida perguntei: "O que aconteceu?" E ela respondeu: "Nos conhecemos em uma festa e simplesmente nos conectamos. Nos divertimos muito e acabamos na cama juntos." O relato de Edwards confirma o estilo de vida galanteador de Gere, e o fato de que sua relação foi classificada mostra quão discreto ele podia ser em seus relacionamentos. Os esforços românticos de Richard Gere continuaram nos anos 90, quando um famoso romance com a supermodelo Cindy Crawford começou a chamar a atenção do público. Em 1988, ele conheceu Cindy pela primeira vez em um churrasco organizado pelo fotógrafo Herb Ritts. Na época, Gere já era um nome reconhecido graças a filmes como Pretty Woman. Mas Crawford, com 22 anos, ainda era uma estrela em ascensão no mundo da moda, aparecendo nas capas da Vogue e liderando campanhas para marcas importantes como Calvin Klein, Pepsi e Revlon. Apesar da diferença de idade e origens distintas, surgiu uma química. Logo começaram a namorar e se mudaram juntos para Nova York, enquanto mantinham o relacionamento em sigilo. Seus interesses compartilhados no budismo e na meditação os levaram a viajar juntos para a Índia e o Nepal. Crawford até mencionou a influência de Gere, sua idade e experiência, que a motivaram a se afastar da elite da moda e tomar mais controle sobre sua carreira. Em um gesto tão espontâneo quanto sua conexão, Gere e Crawford se casaram em Las Vegas em dezembro de 1991. O casamento, realizado na Little Church of the West, foi simples e de última hora. Crawford lembrou que Gere sugeriu ir para Las Vegas naquela noite, e a cerimônia em si foi pouco convencional. Ela usou um terno azul marinho de Armani e uma aliança de papel alumínio, refletindo a natureza improvisada do evento. Apesar desse início pouco convencional, sua união foi um momento significativo na vida de ambos. No entanto, o conto de fadas enfrentou desafios. Carreiras ocupadas, estilos de vida diferentes e, claro, prioridades distintas levaram ao divórcio em 1995, após 4 anos de casamento. Apesar da separação, Gere e Crawford ainda são lembrados como um dos casais mais icônicos dos anos 90, simbolizando o sucesso e glamour compartilhados durante o tempo juntos. Os romances de Richard Gere
continuaram ao mesmo tempo com a modelo inglesa Laura Bailey. O relacionamento ocorreu em um momento em que a carreira de Bailey na indústria da moda estava em ascensão, sendo reconhecida por seu trabalho em capas de importantes revistas de moda. Esse vínculo com Gary a colocou sob os holofotes, não apenas a ela, mas também aos problemas que enfrentaram. Havia uma grande diferença de idade entre Gary, que tinha 45 anos na época, e Bailey. Para complicar ainda mais a situação, Gary ainda era casado com a modelo americana Cindy Crawford quando seu relacionamento com Bailey veio à tona. Apesar dessas dificuldades, a carreira de modelo de Bailey continuou bem-sucedida. Sua associação com Richard Gere foi apenas uma parte de sua vida pessoal e profissional, que incluiu muitos sucessos na indústria da moda e conexões com outras personalidades eminentes, como Gary Oldman. Mais tarde, Bailey reduziu sua carreira como modelo para se concentrar na escrita e na atuação. A história de Richard Gere e Laura Bailey representou um capítulo significativo na vida de ambos. No entanto, a história romântica de Gere vai além disso. Carrie Lowell assumiu o papel de parceira dele após sua separação de Cindy Crawford. Eles ficaram juntos por mais de 10 anos, mas infelizmente, a relação terminou em um complicado divórcio. Gary e Carrie se conheceram nos anos 90 e se casaram em 2002, 7 anos após o divórcio de Cindy Crawford, em 1995. Por outro lado, Homer James Jigme Gere, o único filho da família, nasceu em 2000. No entanto, o relacionamento também foi marcado por diferenças. Gere, sendo uma pessoa reservada, se opunha aos planos de Lowell de levar um relacionamento mais público. Em setembro de 2013, Gere e Lowell, que estavam juntos havia 11 anos, decidiram pedir o divórcio. Os procedimentos legais que se seguiram foram bastante longos e complicados, já que o casal disputou os bens e a suposta fortuna de 45 milhões de dólares de Gere. Apesar das diferenças, concordaram imediatamente com a guarda compartilhada do filho Homer. Em 2016, os procedimentos de divórcio foram concluídos legalmente, exatamente 3 anos após a separação. Os termos do acordo foram mantidos em segredo e o casal esteve entrando e saindo dos tribunais várias vezes para resolver as questões financeiras decorrentes do divórcio. Mesmo após a separação, Lowell continuou atuando, sendo escalada para diversas séries de televisão e filmes. A vida romântica de Richard Gere continuou. Em 2014, ele supostamente namorou Padma Lakshmi, apresentadora do programa Top Chef e modelo da Bravo. O relacionamento de 6 meses foi muito discreto, com poucas fotografias e detalhes sobre os dois juntos. A separação foi amigável, e ambos optaram por continuar amigos após o término. Gere, que havia terminado um casamento de 11 anos com Carrie Lowell, começou a sair com Lakshmi, embora sem se envolver de imediato. Lakshmi, mãe de uma filha de 4 anos chamada Krishna, também teve relacionamentos significativos com Salman Rushdie e um relacionamento de longa data com Teddy Forsman, que faleceu em 2011. Apesar de breve, o relacionamento teve importância para ambos, especialmente considerando que Gere estava no meio de seu processo de divórcio com Lowell. Um destino mais afortunado aguardava Richard Gere. Em 2014, ele conheceu a ativista espanhola Alejandra Silva, que se tornaria sua esposa. Sua conexão começou mais de uma década antes, quando Gere pediu emprestado um barco ao pai de Silva para uma filmagem. No entanto, seus caminhos verdadeiramente se cruzaram apenas em 2014, em um hotel de luxo italiano, pertencente à família de Silva. Alejandra Silva, descrita como uma loira nascida na Galícia que se identifica como mãe e ativista, falou abertamente sobre sua conexão com Gere em uma entrevista à revista Hola, em 2016. Richard tem sido meu herói na vida real, disse ela. Eu estava um pouco perdida, sem luz, e conhecê-lo deu sentido à minha vida. Senti como se alguém estendesse a mão e me mostrasse o verdadeiro caminho. O relacionamento de Gere e Silva floresceu rapidamente, apesar da diferença de idade de 33 anos. Eles começaram a namorar pouco depois do primeiro encontro e mantiveram a relação discreta por vários anos. Alejandra, que vem de uma família ligada ao Real Madrid devido à antiga vice-presidência de seu pai, foi educada na Lewiston School, em Dorset, e rumores indicavam que teve um breve romance com Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo do clube. No entanto, um novo sentimento surgiu quando ela encontrou Gere enquanto se divorciava de seu primeiro marido, Govind Friedland, filho do magnata minerador americano Robert Friedland. Com o tempo, a amizade amadureceu,
levando à revelação pública do relacionamento em junho de 2015. Eles decidiram manter a relação privada até se casarem em segredo em abril de 2018. Em uma publicação no Instagram, 3 meses após o casamento, Silva escreveu: "Enquanto trilhamos este caminho e enfrentamos os altos e baixos da vida, aspiramos transformá-los em uma jornada de amor, compaixão, alegria e equanimidade." Richard não apenas encontrou o amor, mas também uma parceira que compartilhava seus valores. Silva trabalha em uma fundação que luta contra a falta de moradia na Espanha, uma causa próxima ao coração de Jerry. Ele expressou imensa felicidade sobre o casamento, chamando Alejandra de linda, inteligente, sensível, comprometida em ajudar as pessoas, divertida, paciente, compreensiva, uma grande cozinheira e a criadora das melhores saladas do mundo. Por sua vez, Silva sente que está vivendo um conto de fadas. Ela fala com entusiasmo sobre o marido, descrevendo-o como o homem mais humilde, sensível, carinhoso, atencioso, divertido e generoso que já conheci. A conexão entre eles parece profunda, com Richard escrevendo músicas para ela diariamente e constantemente lembrando sua importância em sua vida. Essa tradição começou quando ele enviava flores todos os dias até que ela aceitasse sair com ele, e continuou com serenatas diárias após o casamento. Ambos, Richard Gere e Alejandra Silva, estavam passando por divórcios quando se reconectaram depois de anos de conhecimento mútuo. Apesar da significativa diferença de idade, surgiu uma conexão forte. Silva falou sobre os desafios, dizendo: "As histórias de amor com um começo complicado, onde você tem que superar dificuldades juntos, podem aproximá-lo ainda mais. Tenho certeza de que tive algumas dúvidas em algum momento. No início, ele estava mais convencido do que eu, mas desde muito cedo sentimos que estávamos destinados a ficar juntos." Isso reafirma ainda mais o profundo afeto mútuo. Ao abordar a grande diferença de idade, Silva disse: "Olá! Não ignoro nossa diferença de idade, nem o que significa estar com uma estrela de Hollywood. Mas quando há uma energia kármica tão forte, os problemas desaparecem. Seus interesses compartilhados no trabalho humanitário solidificaram ainda mais seu vínculo." Silva, por meio de sua fundação Raiz, luta contra a falta de moradia na Espanha, enquanto Jerry defende a cultura tibetana e luta contra o HIV e a AIDS. Esses valores compartilhados, sem dúvida, fortalecem sua conexão. Silva reconheceu abertamente que chegou a dormir na rua para entender as lutas das pessoas sem teto e não tem medo de arregaçar as mangas e trabalhar duro. Em uma entrevista à Olá, em 2015, afirmou que, se fosse fazer algo, colocava sempre 100% de esforço. Se não pudesse, preferia não fazer. Em 2019, deram as boas-vindas ao primeiro filho juntos, um menino chamado Alexander. Este foi um momento especial, já que ambos já tinham filhos de casamentos anteriores. No ano seguinte, em 2020, anunciaram com alegria a chegada do segundo bebê. Apesar dos desafios inerentes a um relacionamento com uma estrela de Hollywood, Silva reconheceu a poderosa energia kármica que os ajuda a navegar e resolver seus problemas. Atualmente, residem em um rancho em Nova York, onde valorizam momentos privados juntos. Richard Gere demonstrou que o amor pode bater à sua porta a qualquer momento da vida, mesmo em uma idade mais madura. Ao encontrar sua parceira ideal em Alejandra Silva, ele conseguiu mostrar um lado amoroso e carinhoso de si mesmo. Jerry, que já esteve casado 3 vezes antes, encontrou uma conexão profunda com Silva, provando que o amor pode florescer em qualquer idade quando aparece a pessoa certa. Em uma das celebrações natalinas, Silva enviou votos de boas festas a amigos e seguidores no Instagram em um sábado, compartilhando uma doce foto de família. "Feliz Natal da nossa família para a sua", legendou a imagem, que mostrava ela e seu amado marido de pé em um pier, com vista para uma pequena lagoa ao lado dos 2 filhos. Na foto, as crianças usavam crocs azuis combinando com shorts e camisetas, enquanto Silva exibia elegância em um vestido dourado longo. Jerry decidiu combinar o estilo das crianças com um traje casual. Em outro momento, Silva compartilhou um vislumbre de sua família desfrutando de um passeio ao ar livre. Na cena outonal, Gere e Silva levantam as mãos no ar, projetando grandes sombras no chão para que Alexander as observe com admiração, imitando o gesto ao estender os próprios braços para ver sua sombra no pavimento. "Papai, mamãe e Alexander", legendou Silva na imagem.
Semanas depois, Silva compartilhou um dia muito importante para nossa família, posando com seu marido em frente a uma bandeira dos Estados Unidos, após ele se tornar oficialmente cidadão norte-americano. Um dos aspectos mais doces do relacionamento de Gare e Silva é o apoio inabalável que oferecem um ao outro. Seja participando juntos de eventos, como a rara aparição pública que fizeram recentemente na gala do City Harvest 2024, ou compartilhando momentos nas redes sociais, eles sempre mostram estar presentes um para o outro. Suas demonstrações públicas de afeto e incentivo refletem um vínculo profundo, baseado no respeito mútuo e na admiração. A família ocupa um papel central na relação de Gary e Silva. Como pais de 2 filhos pequenos e do filho de Silva, de um casamento anterior, eles priorizam a família, criando um ambiente amoroso e enriquecedor para as crianças. Seu compromisso com a parentalidade, criando memórias duradouras e cultivando um senso de união, evidencia seus fortes valores familiares. Embora o relacionamento de Gary e Silva esteja cheio de respeito e admiração mútuos, eles frequentemente expressam o quanto se amam e apreciam em entrevistas e publicações nas redes sociais, compartilhando as coisas que mais admiram em seus parceiros. Essas declarações públicas de amor e apreço são prova de um vínculo emocional sólido e de uma verdadeira valorização das qualidades e virtudes um do outro. Ao longo do relacionamento, Gary e Silva cresceram e se desenvolveram juntos, apoiando-se mutuamente nas dificuldades e compartilhando os triunfos. Essa jornada como casal é marcada pelo crescimento pessoal, projetos em comum e um apego crescente que parece eterno. Sua dedicação ao desenvolvimento e à felicidade um do outro é um testemunho da profundidade de seu amor e companheirismo. Por fim, seu relacionamento é um magnífico tapete tecido com fios de amor, respeito, valores compartilhados e uma conexão emocional profunda. A dedicação que tem um pelo outro, a família e a jornada que compartilham, representa os aspectos mais ternos de sua relação, fundamentada no amor, no apoio e na alegria. Essa dedicação permite que seu relacionamento floresça e sirva como inspiração para todos ao seu redor. Esperamos que você tenha gostado de conhecer a doce história de amor de Gary com Alejandra Silva. O que você acha do relacionamento de Gary e Alejandra? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Nos vemos na próxima. A rainha Elizabeth e o príncipe Philip desfrutaram de um casamento notável que durou 73 anos. Uma união que enfrentou os desafios de um mundo em transformação e as responsabilidades do dever real. Emergindo como um dos casais mais icônicos da história, frequentemente eram vistos como tendo uma relação ideal. No entanto, recentemente, seus filhos, o rei Charles, o príncipe Andrew e a princesa Anne, compartilharam perspectivas sobre os aspectos mais sombrios do relacionamento de seus pais, esclarecendo separações que intrigavam muitos. O relacionamento romântico entre Elizabeth e Philip começou muito antes de ambos terem plena consciência dos papéis significativos que desempenhariam na história. O primeiro encontro ocorreu em 1934, durante o casamento da prima de Philip, a princesa Marina da Grécia, com o tio de Elizabeth, o Duque de Kent. Porém, foi apenas 5 anos depois, quando Elizabeth tinha apenas 13 anos, que supostamente começou a se sentir atraída pelo encantador Philip durante uma visita ao Colégio Naval Real em Dartmouth, onde ele era cadete. Dizem que ele chamou a atenção da jovem princesa ao saltar impressionantemente sobre redes de tênis. Apesar dos desafios impostos pela distância e pelas obrigações reais, eles mantiveram a conexão por meio de correspondências. Mesmo naquela idade jovem, Philip já era conhecido por seu senso de humor e franqueza, características que Elizabeth achava atraentes e cativantes. Entretanto, o relacionamento enfrentou obstáculos. Philip, que vinha da nobreza grega e dinamarquesa, foi forçado a exilar-se da Grécia durante a infância e cresceu principalmente fora dos círculos reais. Alguns membros da família real britânica e do governo o consideravam uma escolha inadequada para a futura rainha devido à falta de riqueza e de afiliações nacionais estáveis. Contudo, Elizabeth permaneceu firme e, em 1946, Philip a pediu em casamento. Ela aceitou e ficou secretamente noiva, com um anúncio oficial reservado para depois de Elizabeth completar 21 anos. Fontes próximas à família real dizem que a jovem princesa estava determinada a casar-se com Philip, firme em sua decisão, apesar de qualquer oposição. O noivado deu início a uma história de amor pública que entraria para a história.
O casal se casou em 20 de novembro de 1947, na Abadia de Westminster, em uma luxuosa cerimônia que trouxe alegria à Grã-Bretanha após a guerra. Foi o primeiro casamento real transmitido pela televisão, atraindo a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. Philip renunciou aos seus títulos reais gregos e dinamarqueses para tornar-se Duque de Edimburgo e adotou a versão inglesa de seu sobrenome, Mountbatten. O casamento foi um espetacular desfile de tradição e celebração, representando esperança e estabilidade para uma nação marcada pelas cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, Philip aprendia a se adaptar às ruas de Edimburgo. Embora Elizabeth já estivesse familiarizada com os costumes e deveres reais, Philip teve que entender qual seria seu novo papel. Segundo fontes próximas ao palácio, os primeiros dias do casamento foram uma mistura de felicidade e desafios, enquanto Philip se ajustava a uma vida cada vez mais moldada pelo futuro de sua esposa. O início do casamento de Elizabeth e Philip foi um período de transformação e adaptação. Nos primeiros anos, viveram uma vida relativamente tranquila em Malta, de 1949 a 1951, onde Philip estava designado à Marinha Real. Durante esse tempo, pareciam desfrutar de um alívio das pressões dos deveres reais, aproveitando momentos de normalidade cheios de danças, jantares e passeios, ocasiões em que podiam ser eles mesmos, sem o peso das expectativas reais. Mas tudo mudou em 1952. O pai de Elizabeth, o rei George VI, faleceu, e a jovem princesa tornou-se subitamente rainha. Com esse novo título, vieram imensas responsabilidades, e Philip teve que se adaptar novamente, agora como o marido da monarca reinante. Essa mudança alterou a dinâmica do relacionamento, já que aparentemente Philip teve dificuldade em equilibrar suas próprias ambições e identidade com o papel de consorte real, que carecia de diretrizes claras ou expectativas públicas. Curiosidade. Apesar de terem a liberdade de escolher se queriam ou não dormir juntos, na maior parte do casamento não o faziam. A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip tipicamente não dormiam no mesmo quarto, uma prática não incomum entre aristocratas e membros da realeza britânica. Essa tradição tem raízes históricas, pois quartos separados há muito tempo são associados à privacidade e ao conforto dentro das residências reais. Na aristocracia britânica, era comum que casais, especialmente em famílias reais ou nobres, tivessem quartos separados. Esse arranjo permitia a cada pessoa privacidade e independência, especialmente em casamentos onde cada um tinha rotinas ou responsabilidades diferentes. Elizabeth e Philip tinham rotinas diárias distintas e frequentemente horários incompatíveis, especialmente considerando o quanto a rainha estava ocupada. Os quartos separados permitiam que descansassem sem interrupções, de acordo com seus hábitos e necessidades pessoais. Apesar de terem seus próprios quartos, também tinham quartos contíguos, o que lhes dava a opção de passar tempo juntos ou dormir separados, conforme preferissem. Esse arranjo se adaptava ao relacionamento deles, equilibrando a proximidade, apesar de dormitórios separados. Elizabeth e Philip compartilharam uma relação duradoura, baseada em respeito mútuo, amor e companheirismo dentro do casamento, o que contribuiu para a longevidade e estabilidade de sua união de 73 anos. Philip e Elizabeth foram o exemplo perfeito de um casamento feliz e uma união sólida, demonstrando força, determinação e uma lealdade inabalável à coroa. Mas por trás das portas fechadas do palácio, as coisas não eram tão ideais. Preocupavam-se profundamente um com o outro, mas ambos tinham personalidades fortes e pontos de vista diferentes sobre a vida real. Philip era conhecido por ser franco e, às vezes, desconsiderar as regras, o que frequentemente causava confrontos com a mais tradicional e reservada Elizabeth. Embora conseguissem lidar com essas diferenças em privado, às vezes elas eram evidentes em público, criando momentos de tensão. Pessoas próximas a eles dizem que as preocupações de Philip e seu desejo por um papel mais claro frequentemente provocavam discussões acaloradas. Mesmo assim, Elizabeth apreciava sua honestidade e independência, reconhecendo que ele nunca concordaria com ela apenas por conveniência. A relação deles era uma mistura de respeito, amor e discordâncias ocasionais, ambos entendendo que seu vínculo pessoal frequentemente ficava em segundo plano diante dos deveres públicos. O rei Carlos compartilhou suas experiências ao crescer com seus pais,
que tinham uma relação complicada. Ele recorda o estilo único de criação de seu pai e a dedicação inabalável de sua mãe aos deveres reais. Embora houvesse momentos repletos de risos e afeto, Carlos também enfrentou as dificuldades que vinham com os papéis reais. Ele descreveu o pai como uma figura forte e, às vezes, intimidadora, mas respeitava a lealdade e o compromisso de Philip, qualidades que também admirava na mãe. O impacto dos pais foi significativo. Carlos reconhecia as tensões no relacionamento deles, mas também o amor duradouro que os ajudou a superar tempos difíceis. Como Carlos III, ele teve uma relação complexa e profundamente sentida com a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip. Em uma mistura de admiração, gratidão e tensões ocasionais, Carlos compartilhou abertamente suas perspectivas sobre essa relação, destacando o forte vínculo familiar, o amor e os desafios únicos que enfrentou ao crescer sob os olhares do público e da realeza. Carlos sempre expressou profunda admiração pela dedicação inabalável de sua mãe ao papel de monarca, valorizando seu compromisso com o dever e a estabilidade que ela proporcionou à monarquia e ao país durante seus 70 anos de reinado. Sua habilidade em equilibrar os deveres reais com o papel de mãe conquistou o respeito de Carlos. Ele acreditava por lhe incutir um forte senso de dever e serviço público. A resiliência, fé e abordagem firme de Elizabeth em relação às responsabilidades reais deixaram um impacto duradouro nele, moldando sua própria postura dentro da família e, eventualmente, como rei. À medida que crescia, Carlos ocasionalmente sentiu o impacto das obrigações reais da mãe, que frequentemente a afastavam da vida familiar. Como era comum para os filhos reais, ele foi criado principalmente por babás e tutores. Carlos insinuou que essa situação resultou em uma relação um pouco formal com sua mãe nos primeiros anos, embora o vínculo tenha se aprofundado com o tempo. Agora, sob a perspectiva de Carlos e sua reflexão sobre o pai, o príncipe Philip, ele admirava a visão de futuro do pai, seu compromisso com a rainha e seu exemplo como figura paterna. Embora as expectativas de Philip às vezes causassem tensões com a natureza mais sensível e introspectiva de Carlos, ele sempre valorizou as lições sobre resiliência e responsabilidade que o pai lhe ensinou. Carlos lembra de Philip como uma figura vibrante, com um senso de humor afiado que aquecia os encontros familiares. Em 2017, o príncipe Philip retirou-se dos deveres reais aos 96 anos, marcando o fim de um capítulo significativo. Após anos de serviço público, ele desejava adotar um estilo de vida mais tranquilo e privado, longe do olhar público e notavelmente distante da rainha Elizabeth. Embora houvesse especulações sobre as razões dessa decisão, os filhos, o rei Carlos, o príncipe Andrew e a princesa Anna, forneceram algum contexto sobre a separação. A mudança de Philip para Wood Farm foi vista como um reflexo de seu desejo por uma vida serena e sem complicações. Apaixonado pelo campo, ele encontrou conforto na acolhedora cabana cercada por campos e pela paisagem familiar de Sandringham. Esse ambiente permitiu que ele desfrutasse de seus interesses, como pintura, leitura e estar ao ar livre, longe dos rígidos protocolos que marcavam seu tempo no Palácio de Buckingham. Carlos falou sobre as discussões familiares que ocorreram antes de Philip se retirar, destacando como a decisão de seu pai de mudar-se para Wood Farm foi considerada uma opção sensata. Ele mencionou que os pais entendiam seus diferentes papéis dentro da monarquia e que essa separação parecia uma progressão natural dessa compreensão. Carlos deixou claro que a decisão não se devia a nenhum problema no casamento, mas sim a um reconhecimento mútuo de que cada um poderia encontrar maior conforto dessa forma. No entanto, surgiram rumores de pessoas dentro do palácio sugerindo que a guarda da rainha poderia ter influenciado essa decisão. Alguns informantes indicaram que as medidas de segurança no Palácio de Buckingham e no Castelo de Windsor haviam se tornado esmagadoras para Philip, que estava cansado das formalidades. Dizem que a presença da guarda da rainha, com suas rígidas rotinas, tornou-se cada vez mais sufocante e que Philip viu em Wood Farm um refúgio necessário para escapar dessas pressões. Histórias contraditórias emergiram sobre esse aspecto. Alguns informantes insistem que a partida de Philip foi completamente voluntária, enquanto outros sugerem que ele se sentiu confinado pelas intensificadas medidas de segurança nas residências da rainha. Na época, a princesa Anne ofereceu uma visão mais equilibrada da situação. Quando questionada sobre a decisão do pai, ela explicou que era simplesmente uma questão de preferência pessoal.
A explicação de Anne minimizou qualquer noção de tensão ou discórdia, sugerindo que a separação não se tratava de escapar da guarda da rainha ou dos protocolos do palácio, mas sim de permitir a Philip a liberdade de passar seus últimos anos à sua maneira. A princesa Anne, sua única filha, compartilhou suas experiências durante esse tempo. Refletindo sobre a inquietação constante de seu pai durante sua infância, ela o descreveu como alguém que ansiava por atividade e detestava a inatividade, características frequentemente reprimidas pelas responsabilidades reais. Anne observou que, embora Philip fosse profundamente comprometido com sua família e a monarquia, enfrentava uma luta significativa entre seus desejos pessoais e as expectativas que lhe eram impostas. Anne considera que o arranjo reflete o enfoque pragmático de seus pais em relação a seus papéis e necessidades pessoais nos últimos anos. Em vez de aderirem às expectativas tradicionais de convivência, priorizaram o que funcionava melhor para cada um individualmente. Segundo Anne, essa decisão exemplificava a parceria respeitosa e pragmática que caracterizou o relacionamento de seus pais. Os comentários da princesa Anne sobre a separação de seus pais destacam sua compreensão e respeito mútuos. Para ela, o arranjo representou uma decisão sensata que permitiu à rainha Elizabeth e ao príncipe Philip viverem de acordo com suas preferências pessoais. Anne via a decisão como um reflexo do respeito mútuo e do vínculo duradouro que os pais compartilhavam. Em 2020, quando a pandemia começou a se espalhar pelo mundo, a rainha Elizabeth e o príncipe Philip decidiram reunir-se no castelo de Windsor, onde passaram o confinamento juntos, afastados do mundo exterior. Esse tempo inesperado juntos foi um presente precioso para o casal nos últimos anos de suas vidas. Para os filhos, foi uma oportunidade de ver seus pais conviverem mais uma vez como casal. Carlos, o príncipe Andrew e a princesa Anne compartilharam suas perspectivas sobre os motivos que levaram Philip a permanecer em Wood Farm durante os últimos anos de sua vida. Fontes do palácio apontaram que, além de seu desejo de independência, também houve algumas tensões com a guarda da rainha que influenciaram sua decisão. Inicialmente, os filhos mencionaram que a rainha e Philip tinham um entendimento mútuo sobre esse arranjo, mas posteriormente reconheceram que outros fatores poderiam estar envolvidos. Rumores de um possível caso com uma bailarina russa na década de 1950 persistiram ao longo dos anos, e embora não haja evidências sólidas, levantaram especulações de que a transferência de Philip para Wood Farm não foi completamente sua decisão. No entanto, Philip manteve seu senso de humor e consolou a esposa enquanto ambos enfrentavam a realidade de sua situação. Carlos observou que, embora seus pais raramente discutissem o tempo que passaram separados, o respeito mútuo era evidente de muitas maneiras. A relação deles era definida por um vínculo que ia além das palavras, e Carlos admirava como eles aceitavam as decisões um do outro com graça, demonstrando seu amor duradouro. Para toda a família, a morte de Philip foi uma perda significativa que marcou o fim de um capítulo. O príncipe Andrew descreveu o momento como cheio de tristeza e orgulho, lembrando com carinho o espírito inabalável do pai e a dignidade com que enfrentou os desafios da vida. A princesa Anne, que tinha uma relação particularmente próxima com o pai, falou com emoção sobre o último adeus. Em sua última conversa, Philip deixou claro que ela não deveria lamentar, mas sim celebrar a vida que ele viveu. Suas reflexões destacam um homem que, apesar de estar fisicamente separado da esposa, permaneceu profundamente conectado à sua família e ao legado que compartilhava. A distância física que marcou os últimos anos de Philip tornou sua morte um momento repleto de emoções contraditórias para a rainha e seus filhos. Apesar dos desafios e dos anos vivendo separados, o legado de amor e compromisso que compartilharam permanece especial, capaz de resistir ao tempo, à separação e ao escrutínio do olhar público. Embora a rainha Elizabeth sempre tenha sido uma figura forte, foi relatado que ela sentiu o peso do tempo separados durante o último adeus. Segundo fontes familiares, encontrou consolo ao saber que Philip viveu a vida em seus próprios termos e que tiveram a oportunidade de se reconectar durante a pandemia. Para seus filhos, observar como seus pais lidaram com essa relação complexa foi uma profunda lição de amor e força. As lembranças da princesa Anne sobre os últimos desejos de seu pai adicionam um toque comovente a esse capítulo final. Em comentários recentes, ela compartilhou que Philip desejava ser lembrado pela família não apenas como o consorte da rainha, mas como um homem que valorizava seguir seu próprio caminho.
Embora o príncipe Philip não vivesse com a rainha durante os últimos anos de sua vida, isso não diminuiu o respeito mútuo nem o profundo afeto que compartilhavam. No entanto, a narrativa pública frequentemente se concentrou em rumores persistentes, especialmente aqueles relacionados a um suposto caso com uma bailarina russa. Apesar da falta de evidências concretas, essa especulação manteve o interesse público vivo por décadas. Philip frequentemente era rotulado como um mulherengo, uma reputação amplamente exagerada, mas que se tornou uma característica comum nas histórias sobre ele. Esses rumores, fossem verdadeiros ou não, pintaram um retrato complexo de sua vida privada e do casamento que compartilhou com a rainha Elizabeth. Apesar disso, pessoas próximas à família real apontaram que a relação entre Philip e Elizabeth baseava-se em compreensão mútua e profunda confiança, o que lhes permitiu superar até mesmo as especulações mais escandalosas. A relação entre Elizabeth e Philip foi única em muitos aspectos, não apenas por sua duração, mas também pela maneira como resistiram às pressões da vida sob o olhar público. Philip, conhecido por seu espírito independente e senso de humor, frequentemente se chocava com as expectativas formais de seu papel como consorte real. No entanto, essas diferenças não enfraqueceram sua relação. Pelo contrário, fortaleceram o entendimento mútuo que lhes permitiu enfrentar os desafios como uma equipe. A rainha Elizabeth, por sua vez, era conhecida por sua discrição e capacidade de manter a compostura mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Isso incluía sua maneira de lidar com os rumores que surgiam sobre seu marido. Em vez de responder diretamente, a rainha optava pelo silêncio, uma estratégia que definiu sua abordagem em relação aos problemas pessoais diante do escrutínio público. Apesar dos desafios, Elizabeth e Philip compartilharam um vínculo que se destacou pela longevidade e pela maneira como equilibraram o dever com o afeto pessoal. Seu casamento de 73 anos foi um testemunho de compromisso, respeito mútuo e amor profundo, mesmo quando enfrentaram momentos difíceis. Através dos olhos de seus filhos, como o rei Charles e a princesa Anne, emerge o retrato de duas pessoas que, embora imperfeitas, conseguiram manter uma relação duradoura que superou os obstáculos que encontraram pelo caminho. Charles, em particular, falou sobre a influência que seus pais tiveram em sua vida e em sua abordagem à liderança. Para ele, o exemplo de resiliência e compromisso de Elizabeth e Philip foi uma lição valiosa sobre como equilibrar as responsabilidades pessoais e públicas. Embora os últimos anos de Philip tenham sido marcados por sua decisão de viver separado da rainha, essa escolha foi vista pela família como um reflexo de seu espírito independente e de seu desejo por tranquilidade em seus anos finais. Para a rainha Elizabeth, permitir que Philip seguisse esse caminho foi um ato de respeito ao esposo, demonstrando mais uma vez a profundidade de sua relação. Durante os últimos anos juntos, especialmente durante o confinamento causado pela pandemia, Elizabeth e Philip tiveram a oportunidade de reconectar e refletir sobre uma vida compartilhada, repleta de momentos de alegria, desafios e realizações históricas. Quando Philip faleceu, em abril de 2021, deixou um vazio não apenas na família real, mas também na nação. Sua morte marcou o fim de uma era e destacou a importância de sua contribuição à monarquia e o impacto que teve naqueles que o conheceram. Para Elizabeth, a perda de seu companheiro de toda a vida foi profundamente sentida, embora ela tenha continuado a cumprir seus deveres reais com a mesma dedicação que sempre demonstrou. O legado de Elizabeth e Philip vive em seus filhos, netos e nas histórias contadas sobre eles. Além das tensões e rumores, sua relação permanece como um exemplo de como amor, respeito e compromisso podem resistir até mesmo às provas mais difíceis. A história de Elizabeth e Philip é uma de amor, sacrifício e dedicação. Ao longo dos anos, enfrentaram as demandas da vida real e as pressões da atenção pública, mantendo um vínculo que resistiu ao passar do tempo. Apesar dos desafios, sua relação continua sendo uma parte integral da história da monarquia britânica e um lembrete da complexidade e humanidade por trás das figuras públicas. O que você acha sobre a controversa separação do casal real e os desafios que Elizabeth e Philip enfrentaram? Deixe seu comentário. Obrigado por ler. Olá a todos! Justo quando você pensava que a família real britânica não poderia se tornar um tema ainda mais sensacionalista nos tabloides, surge outra revelação explosiva que está abalando os alicerces do chamado
Tribunal de Camila. Sim, você ouviu bem. Parece que enquanto a rainha Camila se acomoda com seus títulos, ela de repente se encontra em uma situação delicada, graças a nada menos que a princesa Anne, que por sinal tem distribuído indiretas reais como se fosse um banquete de 5 pratos. O drama começou a se desenrolar quando Anne, sempre direta, revelou uma grande confidência sobre o que a falecida rainha Elizabeth II lhe contou antes de sua morte. Segundo rumores de informantes reais, a rainha tinha o sincero desejo de que Catherine, a princesa de Gales, assumisse o papel de figura central da monarquia. Ah, a ironia! Enquanto Camila esteve ocupada exibindo sua coroa, parece que ela talvez precise tomar algumas lições do manual de Kate, porque, ao que tudo indica, a falecida monarca confiava mais em Kate do que em Camila. Imagine ser a rainha consorte, desfilando com seu título real, e então enfrentar a realidade de que sua influência está sendo ofuscada por uma mulher que, por enquanto, é apenas uma duquesa. A decisão da princesa Anne de compartilhar essa informação com a condessa de Ribblesdale não foi apenas uma conversa casual de chá, foi um movimento estratégico que causou ondas de choque nos círculos reais. Com as palavras da rainha ecoando ao fundo, fica claro que Anne está tentando preparar Kate para a monumental tarefa que está por vir, enquanto traça uma linha na areia em relação à posição de Camila. Agora vamos apreciar por um momento a audácia absoluta de toda essa situação. Aqui está Camila, que passou anos ascendendo na hierarquia real, de repente sentindo a pressão, enquanto os últimos desejos da rainha a deixam vulnerável. A pressão deve estar se acumulando como as camadas do penteado cuidadosamente estilizado de Camila. Quase dá para ouvir um monólogo interno. O que você quer dizer? A falecida rainha queria que Kate assumisse a liderança? Sou a rainha consorte há uma eternidade. Imagine isso. Camila tentando garantir seu lugar, enquanto joga gentilmente com Kate, que claramente está no caminho rápido para se tornar a estrela do espetáculo real. É como assistir a um reality show mal escrito, onde a atriz principal é subitamente eclipsada pela estrela em ascensão. Camila pode acabar lutando para reforçar sua própria posição. Você pode culpá-la por sentir que o chão foi tirado debaixo dos pés dela. Afinal, ela passou anos aperfeiçoando seu cumprimento real, apenas para descobrir que pode ser relegada a segundo plano, enquanto o futuro da monarquia assume o palco principal. A tensão é palpável. Será que Camila tentará voltar ao centro das atenções, ou recuará graciosamente e deixará Kate desfrutar da glória que a falecida rainha imaginou para ela? De qualquer forma, as repercussões dessa revelação estão prontas para abalar os próprios alicerces da monarquia. Os comentaristas reais já começaram a especular sobre como esse drama vai se desenrolar, e você pode apostar que estão afiando suas penas para analisar cada comentário sarcástico e observação passivo-agressiva que surgir do círculo de Camila. O mais fascinante dessa situação é como ela destaca as dinâmicas ancestrais de rivalidade real. Camila pode ter o título, mas Kate possui a boa vontade do público e a bênção da falecida rainha. É como assistir a uma luta de gatas, onde uma tem a coroa, mas a outra tem o afeto das massas. E não podemos esquecer o constante escrutínio sobre a família real. Cada movimento que eles fazem é analisado com lupa, e essa luta pelo poder certamente adicionará combustível ao fogo. À medida que esse drama real continua a se desenrolar, todas as atenções estarão voltadas para a família enquanto eles navegam por essas águas sensíveis. A influência da falecida rainha continua palpável, guiando seus descendentes do além, e pode ter certeza de que ela está observando como eles lidam com o legado que ela deixou. Camila aprenderá a abraçar seu papel como uma figura de apoio ou seus esforços passados de manipulação voltarão para assombrá-la? Kate está emergindo como uma figura-chave, uma que encarna os valores e a unidade que a falecida rainha esperava para sua família. Essa revelação tem o potencial de alterar o curso da monarquia, e é uma história que o público acompanhará de perto. Então, que os jogos comecem. Camila estará à altura das circunstâncias e provará seu valor como rainha consorte, ou ficará agarrada aos restos enquanto Kate assume as rédeas? Uma coisa é certa, o drama dentro da família real está longe de terminar, e todos estamos aqui para assistir. Prepare sua pipoca. O espetáculo está apenas começando, e a cada nova reviravolta, a família real nos lembra que nunca há um momento tedioso no mundo da realeza britânica. O que torna esse confronto real particularmente cativante
É como ele enfatiza a luta ancestral pelo poder dentro da monarquia. Camila pode ter passado anos conquistando seu lugar dentro do estabelecimento, mas a coroa não é apenas um enfeite para exibir. É um jogo de xadrez. O tabuleiro mudou e agora Camila deve enfrentar o fato de que as peças se moveram sem o seu conhecimento. Cada comentário bem colocado, cada observação casual sobre o futuro da monarquia agora tem um peso completamente novo. Isso não se trata apenas de lealdade familiar. Trata-se de sobreviver em um cenário onde as regras parecem mudar diariamente. A verdadeira questão, é claro, é como Camila lidará com essa nova pressão. Tentará forjar uma aliança falsa com Kate, fingindo ser a benevolente rainha consorte enquanto nutre suas próprias ambições? Ou recorrerá às suas antigas táticas, empregando manipulações sutis e comentários passivo-agressivos para recuperar sua posição? É um dilema fascinante que destaca sua posição frágil, um giro dramático que poderia rivalizar com qualquer novela. Só podemos imaginar as deliciosas conversas que acontecem a portas fechadas, onde a verdadeira natureza das relações reais vem à tona. No meio dessa agitação, o conceito de legado ganha uma importância imensa. A falecida rainha Elizabeth II não foi apenas uma monarca, ela era um símbolo de estabilidade e tradição. Os rumores de suas esperanças para que Kate mantivesse esses valores adicionam uma camada inesperada de complexidade a uma dinâmica familiar já intrincada. Com Anne agora atuando como porta-voz dos desejos de sua mãe, Camila se vê agarrada a um fio de esperança enquanto tenta consolidar seu papel na monarquia. Esse legado é uma faca de dois gumes para Camila. Por um lado, oferece uma oportunidade de provar que é digna do título que tanto cobiçou. Mas será que ela possui a sutileza necessária para lidar com essa dança delicada? Conseguirá superar seus erros do passado, particularmente as decisões mais questionáveis em relação ao seu relacionamento com Charles, e emergir como um pilar da família real? Ou permanecerá como um resquício de uma era passada, eternamente assombrada pela sombra de Diana? Enquanto o público observa, as ações de Camila serão examinadas como nunca antes. Os dias em que ela podia contar apenas com seu charme e sorrisos tímidos acabaram. É hora de ela dar um passo à frente ou sair de cena. E considerando seu histórico, não se pode evitar sentir uma mistura de antecipação e ceticismo quanto à sua capacidade de transformação. As apostas nunca foram tão altas e o público está ansioso para ver como essa saga real se desenrolará. Todo drama real precisa de seus momentos de intriga e alianças inesperadas. Enquanto Camila navega por esse cenário complicado, é provável que vejamos um aumento em associações estratégicas, talvez com Charles, que apesar de ser o rei, sempre foi algo como um peão nesse jogo de xadrez real. Será que Charles a apoiará, ajudando-a em sua busca por relevância, ou sem querer alimentará as tensões ao apoiar publicamente o ascenso de Kate? A delicada posição de Charles adiciona outra camada a essa narrativa já complexa. Ele deve equilibrar sua lealdade à esposa com suas responsabilidades como rei, enquanto mantém a frágil imagem pública da monarquia. Esse ato de equilíbrio pode ser um espetáculo fascinante de assistir, especialmente enquanto a mídia espera ansiosamente por qualquer erro ou deslize. Cada interação entre os casais reais será analisada, e as implicações de suas escolhas ressoarão nos círculos reais e além. Podemos presenciar uma série de manobras nos bastidores, em que Camila tente manipular a narrativa a seu favor, buscando semear discórdia entre Charles e Kate. O potencial para o drama é imenso, e o público adora um bom escândalo real. À medida que as alianças mudam e as lealdades são testadas, quase é possível ouvir os suspiros de incredulidade ecoando no Palácio de Buckingham a cada nova reviravolta da trama. Talvez o mais fascinante dessa saga real seja o contraste entre as expectativas do público sobre Camila e a realidade de suas ações. No reino dos observadores reais, há um debate contínuo sobre o que realmente significa ser uma rainha consorte. Significa apoiar seu marido com dignidade ou participar de um jogo calculado de manipulação para proteger sua própria posição? Os esforços de Camila para manter uma fachada de graça real provavelmente colidirão com seus instintos mais básicos de autopreservação. Com as expectativas do público e o legado da falecida rainha pesando sobre ela, será fascinante ver como ela equilibrará essas pressões conflitantes. O público está ansioso pelos momentos em que sua máscara escorregue, revelando o lado ambicioso e astuto de sua personalidade, que por muito tempo foi ofuscado por seus títulos reais.
É um caso clássico de a realidade não corresponder ao ideal, onde o reinado de Camila como rainha consorte encontra ceticismo e desdém. Cada comentário sarcástico dos comentaristas só servirá para alimentar as chamas do fogo que arde sob a superfície. O público anseia pela verdade, e com cada nova revelação, as paredes da fachada cuidadosamente construída de Camila podem começar a desmoronar. À medida que o drama real escala, não se pode ignorar o potencial de trocas mordazes e comentários afiados que podem surgir de Camila enquanto ela tenta navegar esse novo cenário. Com sua reputação em jogo, é possível que ela recorra ao seu característico sarcasmo, embora se questione se isso será suficiente para salvá-la do escrutínio que enfrenta. Não é incomum que membros da realeza se envolvam em uma guerra sutil de palavras, e com as apostas mais altas do que nunca, Camila pode se encontrar lançando uma série de comentários sarcásticos dirigidos tanto aos seus detratores quanto aos seus aliados. Conseguirá ela dominar a arte do duelo verbal, ou seus esforços parecerão desesperados e fora de sintonia? O público estará observando de perto, esperando o momento em que a língua de Camila possa traí-la, expondo seus verdadeiros sentimentos sobre Kate e sua nova proeminência. Imagine um cenário em que, em um momento de frustração, Camila faça um comentário sobre a confiança exagerada de Kate ou uma observação sobre o ascenso repentino da princesa à fama. A tensão seria palpável e os tabloides explodiriam em manchetes. A linha entre a piada e a malícia pode se tornar perigosamente tênue, resultando em um frenesi sensacionalista que apenas destacaria a luta pelo poder em andamento dentro da família. E as marés podem mudar num instante. Enquanto Camila luta para manter seu status, ela precisará estar constantemente ciente de como suas ações são percebidas. A pergunta permanece: será que ela conseguirá virar a maré a seu favor? Ou o desprezo do público pelo seu passado continuará a assombrá-la? Com cada passo em falso, a percepção de Camila como a astuta rainha consorte se solidificará, tornando-a um alvo fácil para as críticas públicas. Os fantasmas de seu passado não serão exorcizados facilmente. E à medida que o escrutínio aumenta, sua capacidade de navegar essas águas traiçoeiras será testada. A ironia está no fato de que, em sua busca por aprovação, ela pode, sem querer, consolidar seu status como a vilã da narrativa real, sempre à sombra do legado de Diana. A obsessão do público com a família real significa que cada movimento será vigiado. E, como tal, cada decisão de Camila estará sob fogo. As comparações com Kate, que parece personificar tudo o que o público deseja em uma futura rainha, só se tornarão mais intensas. O desafio está em saber se Camila pode transformar sua imagem pública de uma simples usurpadora para uma rainha que inspire respeito. Olhando para o futuro da monarquia, é evidente que essa saga está longe de terminar. A tensão entre Camila e Kate, as implicações do legado da falecida rainha Elizabeth II e o olhar sempre vigilante do público contribuem para um rico mosaico de intrigas reais que mantém todos atentos às telas. A capacidade da família real de se adaptar e perdurar será crucial para sua sobrevivência em um mundo que anseia autenticidade e conexão. Enquanto Camila tenta afirmar seu domínio, a narrativa da monarquia está mudando, e o afeto público por Kate é inegável. A questão permanece: será que Camila conseguirá se adaptar a tempo para assegurar sua posição em um cenário em transformação? Ou será relegada ao esquecimento, tentando desesperadamente segurar um título que parece escapar de suas mãos? Camila abraçará seu papel como uma rainha consorte de apoio, ou suas ambições a empurrarão para o limite do desespero? Só o tempo dirá. Por enquanto, o mundo aguarda ansiosamente, pronto para testemunhar como se desenrolará este capítulo da história real, repleto de comentários mordazes, sagacidade afiada e a incessante busca por poder que define a monarquia britânica. A totalidade dessa saga real, com suas revelações explosivas e lutas de poder, só pode ser plenamente apreciada ao reconhecer as críticas afiadas que Camila, com razão, recebeu. Ao observar a situação em sua totalidade, é impossível não notar a ironia. Camila, que passou a vida escalando posições até o topo, agora enfrenta seu maior desafio. Não vindo de forças externas, mas do próprio coração da família que tanto desejou integrar. E sejamos honestos, o público nunca esqueceu quem ela realmente é. Parece que Camila nunca aceitou que jamais estará à altura de Diana.
Agora Kate emergiu como a legítima herdeira dessa imagem. Não dá para ignorar as intermináveis comparações entre essas duas mulheres. Kate parece ocupar com facilidade os sapatos que Diana deixou, enquanto Camila, apesar de seu título, continua sendo uma figura apagada, agarrada aos restos de atenção. Camila pode ser a rainha consorte, mas francamente, ninguém nesta família realmente a quis lá desde o início. E isso, sem dúvidas, é uma batalha que ela está destinada a perder pelo resto de sua vida. O contraste entre essas duas mulheres talvez seja o aspecto mais fascinante desse drama. Kate, com sua graça e beleza, praticamente não precisa se esforçar para ganhar o favor do público. Qualquer gesto dela, por menor que seja, é imediatamente aclamado. Enquanto isso, Camila tem que trabalhar o dobro, até o triplo, apenas para tentar provar que merece o lugar onde está. Mas a verdade é óbvia. Não importa o quanto ela tente, nem a família real nem o público querem vê-la ali. Isso é uma batalha interminável e perdida para Camila. Vamos ser diretos. Ela nunca foi alguém com quem o público verdadeiramente simpatizou. Pode vestir trajes reais, usar a coroa e comparecer a eventos oficiais. Mas aos olhos do povo, ela nunca pertenceu de fato. O título de rainha soa glamouroso, mas a realidade é que Camila sempre foi vista como uma intrusa, alguém que destruiu o conto de fadas real. E não importa o tempo que passe ou os esforços para reformular sua imagem, a sombra de Diana continua pairando sobre Camila, colocando-a em uma posição da qual ela nunca poderá escapar. As revelações de Anne só agravam a situação de Camila. O fato de Anne ter transmitido o apoio da rainha Elizabeth a Kate antes de sua morte é como um golpe fatal para a posição já frágil de Camila na hierarquia real. Imagine isso. À medida que a monarquia e o público se unem em torno de Kate como o futuro, Camila é deixada de lado. Não importa seu título, ela simplesmente não pode competir com a jovem, vibrante e adorada Kate. Camila, apesar de ser rainha, cada vez mais parece uma peça sobrando em um drama familiar que nunca precisou dela. Isso levanta a grande questão: como Camila reagirá? Ela continuará agarrada ao trono, utilizando suas antigas táticas de manipulação para manter o controle, ou aceitará a verdade de que nunca conseguirá conquistar os corações do público? Isso lembra os vilões de Shakespeare, aqueles que se recusam a admitir a derrota, mesmo quando é dolorosamente óbvio que já perderam. Como era de se esperar, toda vez que Camila tenta reforçar sua posição, só consegue se alienar ainda mais do público. Agora, não me interpretem mal. Uma parte de mim quase sente pena de Camila. Mas sejamos sinceros, ela mesma criou esse caos. Durante anos, ela foi o símbolo de tudo o que estava errado na família real. A mulher que destruiu o casamento de um ícone nacional, marcada para sempre como a outra. E agora, com a chegada de um novo ícone real, alguém capaz de levar adiante o legado de Diana, a relevância de Camila se apaga ainda mais no cenário. Quanto a Charles, mesmo sendo rei, muitos o veem como um peão nesse jogo de poder, um monarca preso entre duas mulheres com expectativas completamente diferentes. Não importa o quanto ele ame Camila, é Kate quem o público enxerga como o futuro da monarquia. Gostando ou não, essa é uma realidade que Camila terá que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Do meu ponto de vista, toda essa situação parece uma trágica novela real. Camila, apesar de ter alcançado o posto mais alto com que sonhou, não consegue se livrar das correntes de seu passado. Seus esforços para controlar a narrativa e agarrar-se ao poder apenas destacam suas próprias inseguranças. A pergunta que resta é: Camila conseguirá, algum dia, se libertar de seu passado ou será eternamente prisioneira da sombra de Diana e da ascensão meteórica de Kate? Enquanto isso, o público assiste, ávido, cada novo capítulo desse drama real. Sim, ela pode ser rainha, mas aos olhos do público, nunca foi realmente a figura unificadora e amada que Diana, e agora Kate, representam. E à medida que a história continua se desenrolando, Camila está destinada a enfrentar desafios ainda maiores, à medida que Kate se aproxima cada vez mais do trono. O público jamais esquecerá o passado de Camila, não importa o que ela faça. A sombra de Diana continuará pairando sobre ela, e o futuro brilhante de Kate apenas servirá para enfraquecer ainda mais a já delicada posição de Camila. Contudo, talvez a parte mais intrigante de toda essa saga seja a persistência de Camila. Ela se recusa a admitir a derrota,
mesmo quando todos os sinais apontam que essa batalha foi perdida há muito tempo. É como a vilã de um drama, agarrando-se ao poder mesmo quando a audiência já escolheu seu lado. E toda vez que tenta manipular ou traçar uma estratégia para melhorar sua posição, acaba apenas prejudicando a si mesma. O que considero mais fascinante em todo esse embrolho é como ele continua se desenvolvendo como um drama interminável e de alto risco. Nos esforços de Camila para manter sua posição, ela está criando uma tragédia real que o público simplesmente não consegue parar de assistir. Seus dias de conspirar nas sombras podem estar contados, mas só o tempo dirá como ela escolherá navegar essa tempestade. À medida que as marés mudam, as comparações entre Camila e Kate tornam-se ainda mais intensas. Kate parece incorporar tudo o que o público deseja em uma futura rainha: graça, elegância e o toque de uma figura moderna capaz de se conectar com uma audiência global. Enquanto isso, Camila luta para manter a ilusão de autoridade, embora cada vez mais pareça ficar para trás em um mundo que avança sem ela. No fim das contas, este capítulo da história real serve como um lembrete das tensões e lutas de poder que sempre definiram a monarquia britânica. Enquanto comentaristas e público observam cada movimento, fica claro que essa história ainda tem muito a revelar. A questão final é se Camila encontrará uma maneira de consolidar sua posição em um cenário em rápida transformação, ou se será forçada a aceitar um papel menor, algo que nunca esteve em seus planos. O espetáculo real continua e, com cada reviravolta, o mundo permanece intrigado. Camila será capaz de superar os desafios e provar seu valor como rainha consorte, ou se tornará apenas uma nota de rodapé na história, eclipsada pelas figuras que representam o futuro da monarquia? O público, como sempre, está com a pipoca pronta, preparado para acompanhar cada novo capítulo dessa saga da família real britânica. E aqui estamos, à beira de um novo drama que pode redefinir os limites da monarquia moderna. Camila pode estar lutando para manter seu lugar em um sistema que sempre favoreceu figuras mais jovens, mais carismáticas e, acima de tudo, mais queridas. Mas como já vimos antes, a história tem uma maneira curiosa de se repetir, e este confronto entre a velha guarda e a nova geração promete ser digno de registro. Em conclusão, a luta pelo poder entre Camila e Kate não é apenas um espetáculo para os meios de comunicação, mas também uma batalha simbólica sobre o futuro da própria monarquia. Camila conseguirá conquistar algum respeito e simpatia do público? Ou será superada por uma mulher que parece destinada a redefinir o que significa ser parte da realeza no século XXI? Só o tempo dirá. Enquanto isso, todos estamos atentos, esperando o próximo movimento e desfrutando de cada segundo desse fascinante drama real. Não se esqueça de deixar seus pensamentos nos comentários abaixo, e se você gostou dessa imersão profunda nos assuntos reais, dê like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma das últimas atualizações. Obrigado por assistir.